Respostas rápidas a perguntas escatológicas, parte 15. O facto de nós não sabermos o dia nem a hora do arrebatamento significa que não saberemos os tempos nem as estações da vinda de Jesus e que o arrebatamento, o dia e a hora que ninguém sabe, terá que ser antes da grande tribulação? Amém? É a pergunta que fica. Amém? Então a pergunta que fica é assim: o facto de não saberes o dia e a hora do arrebatamento significa que não vais saber a época geral que antecede a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja? Por outras palavras, essa é a pergunta que fica. Vamos então a isto. Amém? 1 Tessalonicenses, aliás, Mateus 24, 36 diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Glória a Deus, quem querer diga glória. Então, espera aí. Ninguém sabe o dia e a hora. Será qual é o dia e a hora que ninguém sabe? Isso significa que esse dia e a hora que ninguém sabe terá que ser antes da grande tribulação? Tu vais ver que não. Texto dentro do contexto. Então vamos aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então já sabemos aqui uma coisa. Aleluia, que o arrebatamento do versículo 17 só ocorrerá na vinda do Senhor do versículo 15. E agora, continuando aqui para o capítulo 5, porque texto fora do contexto é pretexto para heresia. Amém? O que é que diz no capítulo 5? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, quais tempos? Os tempos é a época geral da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, não necessitais de que se vos escreva. Não é? Segundo o contexto do capítulo 4, nos últimos versos do capítulo 4, não é? Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos os que dormem. E nós seremos arrebatados. Quem queria dizer glória, os mortos ressuscitarão primeiro, nós seremos arrebatados. Então a vinda de Jesus para o arrebatamento, aleluia, aleluia, o tempo da vinda de Jesus e a época da vinda de Jesus para o arrebatamento, Paulo dizia, não tenho necessidade de vos escrever, porque vós mesmos bem sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Ou seja, o arrebatamento, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja, acontece precisamente no escatológico, profético e futurístico dia do Senhor. Amém? E diz aqui, virá como ladrão da noite. Virá como ladrão da noite para quem? Pois que quando disserem quem? Eles. Então ele virá como ladrão da noite, mas não é para a igreja. É para os gentios, na fé. É para os rebeldes e desviados dentre os cristãos, que não vão estar apercebidos aos sinais, e para os ímpios, os ateus, os incrédulos. Quando eles disserem, terceira pessoa do plural, há paz e segurança, não é os cristãos, é eles disserem, então lhes sobrevirá a repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Aleluia! Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Qual é o dia? É o dia do arrebatamento. Então o dia do arrebatamento a nós não vai surpreender como ladrão. Jesus vai vir como ladrão da noite, mas é para os que não estão atentos aos sinais. Que estão despreparados. Amém? Glória a Deus. Então o facto de eu não saber o dia e a hora da vinda de Jesus, sei, no entanto, porém, os tempos e as estações. Eu sei a época geral que antecede a sua vinda. Que vem precedida de sinais, porque se a vinda de Jesus, aliás, se o arrebatamento do versículo 17 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses acontece no versículo 15 na vinda de Jesus, essa vinda é precedida de sinais. Sinais que Jesus descreveu em Mateus 24. E os sinais ainda não estão cumpridos. Então não pode ser iminente ao presente essa vinda. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, já não sois da noite, nem sois das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos, ou seja, observemos os sinais e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos na couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também fazeis. Está bem claro? Texto dentro do contexto, o finalzinho do capítulo 7 e o início do capítulo 5 nos revela,
Lamassai, que nós vamos saber exatamente a época geral. Quais são os eventos que antecedem a vinda de Jesus. Os eventos nós vamos saber. Podemos não saber o dia ao certo, mas vamos saber os sinais que o antecedem, porque o arrebatamento se dará precisamente na vinda do Senhor. E o que é que Jesus disse? Disse que não haveria sinais? Não. Este dia, hora que ninguém sabe, ocorre precisamente depois destes sinais se cumprirem. Aleluia, glória a Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dos seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, se o arrebatamento se dará na vinda de Jesus, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 15 ao 17, então essa vinda é precedida de sinais. O que é que disse Jesus? Não haverá sinais, não. Ele disse: acautelai-vos, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. O primeiro sinal é o anticristo. O segundo sinal, haverá guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não ao fim. Porque não se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para a tribulação, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Além nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando depois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem nem entenda. Então, se estiverem nas aldeias, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não deixe tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser eis que o Cristo está aqui ou está ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho por dito. Portanto, se vos disserem eis que ele está ali no deserto, não creiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, aí se juntarão os águias. E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus filhos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O arrebatamento da igreja, que acontece precisamente logo depois da tribulação daqueles dias. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, esta comparação da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Ou seja, quando é que os ramos se tornam terros e brotam folhas? Na primavera, logo a seguir vem o verão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, que coisas? Estes sinais aqui. Os tempos e as estações, se cumprindo, saber que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Não vão passar jamais, nunca. É um não enfático. Mas daquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então, o dia certo e a hora certa tu não sabes. Mas tu vais saber que quando o sol e a lua escurecer, que é o último sinal, aí vai estar próximo e às portas, vai estar iminente. Então é bem claro aqui. Então, a resposta a esta pergunta, glória a Deus, a resposta a esta pergunta escatológica, qual foi a pergunta? O facto de não sabermos o dia nem a hora do arrebatamento significa que não saberemos a época geral da sua vinda para arrebatar a igreja? Claro que a gente vai saber, porque vamos estar atentos aos sinais, amém? Então, tu que não és inscrito neste canal, te inscreve, clica nas notificações do sininho e deixa o teu like para que o YouTube entenda que tens interesse em receber novas notificações, sentires da parte de Deus de contribuir com o teu dízimo, com a tua oferta para a manutenção desta obra e expansão. Está na descrição deste canal os meios pelos quais tu podes fazer. Deus em Cristo te abençoe e recompense.